Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Maravilhosa! É o seguinte, pausa para uma dica musical. Eu já ouvi no dia de hoje 4 vezes essa música, essa poesia cantada pela Melody e o Naldo Bene, tá? A música se chama Love Love. Assim, é um chicletinho e tem uma parte bem interessante para reflexões, até de empoderamento feminino, de valorização do nosso amor próprio e tudo mais. E tem um trecho aqui que eu queria trazer à tona no nosso início do nosso pod. Hoje aqui, nesse momento que vos falo, deliciosa, é dia 30 de setembro. Estamos exatamente no final do mês. Possivelmente você vai ouvir, já está no mês que se inicia. Isso é incrível, né? Olha, o futuro, o passado, o presente, está tudo entre a gente agora. É uma viagem na maionese? Talvez, mas é isso, né? Vamos lá, voltando pro trecho aqui que eu quero trazer. E aí uma parte da música fala o seguinte, ó. Você não passou de um quase que eu não superei, quase que eu me arrasei, quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de replay. Eu te dei love, 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 tu não quis. Agora tu sofre, baby, eu quero curtir, let's go. E aí fica nessa, né? Eu te dei love, 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 tu não quis. Agora tu sofre, baby, eu quero curtir. Na minha voz, tá? Mas óbvio que a Melody com o Naldo vai compor aí uma sintonia melhor. Enfim, iniciando, né, com essa dica musical, eu quero, sem dúvida alguma, trazer alguns pontos bem legais aqui em paralelo. Tô editando um vídeo no aplicativo do CapCut aqui pelo celular e tá num processo aqui de aplicar a câmera lenta, suave, em um projeto, né, de um take no time-lapse que eu fiz hoje, mostrando, né, os bastidores, o processo criativo, né, e até porque ultimamente eu tenho sentido muita falta, particularmente, porque assim, o canal do YouTube, só para trazer um contexto, ele tá trazendo cada vez um reconhecimento de ser de empreendedora para empreendedoras, né? E esse por trás das câmeras, ele remete a essa conexão, essa proximidade e humanidade, sabe? Porque às vezes o que a gente vê, o vídeo, o projeto em si concluído de alguma demanda que eu e você podemos fazer, as pessoas que lhe acompanham, que lhe admiram, que se inspiram de alguma forma, quando a gente vê isso por trás das câmeras, eu falo por mim, eu adoro consumir conteúdos nessa camada, assim, nessa esfera, traz muito mais intimidade, eu sinto muito mais proximidade com muitas criadoras que nos coloca essa oportunidade de a gente se sentir mais íntima, sabe? De uma forma muito respeitosa, muito empática. E eu quero trazer esses momentos, né, que tem sido cada vez mais a aplicação do meu processo criativo, sendo uma empreendedora digital, né, bem amadora. Porém, aos poucos eu venho sempre incorporado esse profissionalismo e essa transparência, né? Eu acho que isso que é o mais incrível diante a tudo que a gente vem a fazer, né? E trazendo isso à tona, minha amiga, até quero trazer algum tipo de inspiração, motivação, reflexão, nem que seja. Mas como você tem visto a sua vida, sabe? Em uma perspectiva do futuro, mas eu digo assim, no futuro lá pra frente, né, tipo, envelhecer com qualidade de vida. Hoje, por exemplo, eu senti porque no último episódio, não sei se você me acompanhou, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu relatei que eu tive alguns sintomas pela primeira vez de tremedeira nas pálpebras dos olhos. Isso foi algo assim que de certa forma me despertou um olhar com maior atenção, sabe?
até a questão de como eu tenho levado o meu estilo de vida. E eu quero, de fato, me preparar de uma forma consciente, sabe? A minha mente para a questão da velhice. Eu sempre brinco aqui, né? Você sabe, essa questão de ser uma jovem idosa de 30 anos, né? Pelo simples fato de eu me sentir uma idosa, né? Internamente. Eu tenho muitas, vamos dizer assim, características da minha personalidade de uma pessoa que muitas das vezes remete a essa questão de mais velha e tal. E também tem o peso maior da questão da minha doença crônica, né? Que é o hipotireoidismo. E se você ainda não pesquisou, eu vou até abrir aqui junto com você para falar exatamente o que o Dr. Google menciona sobre hipotireoidismo. Porque logo no começo, quando eu de fato comecei a embasar e me tratar de uma forma responsável, né? Com acompanhamento e auxílio do médico, eu comecei a me aprofundar mais, né, sobre essa questão, sobre o meu diagnóstico e tudo mais. E aí, no Dr. Google diz o seguinte, eu tenho que ler essa parte. O hipotireoidismo é mais predominante em mulheres idosas. E aí, na minha cabeça ficou isso, sabe? Mas, enfim, né? Se você tem hipotireoidismo, sabe que o Dr. Google menciona isso logo na primeira página lá, sabe? Mas, pulando do hipotireoidismo para a questão da velhice por si só, eu acompanhei 2 vídeos, para ser mais exata, de uma profissional bem legal. E, modéstia à parte, eu assisti o vídeo dela, os conteúdos dela, por intermédio de uma indicação da minha mames poderosa. E até uma pausa pra gente trazer essa relevância quando outras pessoas que nos amam quer também que a gente tenha esse olhar mais amoroso, né? Mais atencioso com o nosso futuro breve envelhecimento, né? Então, é tão bom quando a gente sabe que a gente tem pessoas que próximas a gente, de certa forma, isso vai trazendo mais relevância até a nossa qualidade, né, das nossas relações. Que tipo de conteúdo, por exemplo, as suas amigas, seus amigos, seus familiares, colegas de trabalho têm lhe compartilhado, sabe? É um momento até de trazer reflexão, né? E aí você vai meio que lapidando, né, a qualidade das suas relações e baseada em muita verdade, né, muita amorosidade. E isso é uma das coisas que foi pauta também dentro desses conteúdos que eu absorvi lá. Eu acessei aqui o nome da profissional exatamente, tá? Então, se você quiser, eu vou deixar todas essas fontes, esses embasamentos que eu mencionar aqui, né? Mas o nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes, tá? Ela é uma médica, escritora, professora e palestrante em temas sobre envelhecimento e morte, tá? E ela fala muito da questão que a vida preenche o espaço nesses momentos humanos. Enfim, ela tem formação em questão de geriatria, gerontologia, psicologia e cuidados paliativos, enfim, ela tem um arsenal, né, de certificações, então até lhe convido para você dar uma stalkeada nela. Eu comecei a conhecê-la recentemente, isso hoje, né, recentemente hoje, mas tem sido bem interessante essa nova percepção em relação ao nosso, né? Não é só o meu, mas ao nosso futuro, né? É algo que meio que não tem como a gente pausar ou querer correr, porque isso é um fato, né? Todos iremos falecer de uma forma ou de outra, né? E por que não, né? Isso é uma das coisas que eu comecei a refletir mais ainda, né? Diante há tantas doenças que eu, como uma jovem idosa de 30 anos, venho
relatar aqui para você por experiências próprias e coisas que eu quero me prevenir também. Eu espero que você olhe com esse olhar, né, com muito mais respeito, né, com a sua velhice, não com medo, né? Isso é uma das coisas que ela pautou lá. A gente cada vez mais pensar no nosso envelhecimento, mas com respeito. Ela deu até alguns exemplos, por exemplo, isso mesmo. Que quando você tem respeito por alguma coisa, seja pessoa, seja algum assunto, a nossa forma de lidar com aquela X situação, ela é diferente, né? A gente não fica receosa, a gente realmente vai nos embasando de uma forma mais madura, né? E ela falou uma coisa bem interessante também, que a fragilidade, seja agora ou no futuro, breve ou longo prazo, a fragilidade ela não é um defeito, ela é um mérito, né? Então a gente também ter esse olhar de muito mais gentileza com nós, com o nosso processo, né? Porque uma das coisas que ela falou também é que dá mais trabalho quem não tem consciência que vai dar trabalho. Porque houve no momento X lá que ela abriu para perguntas, por exemplo, e ela mencionou assim, que perguntaram, mas eu não quero dar trabalho, né? Será que, não sei o que, eu não quero dar trabalho para ninguém. Aí ela falou assim, vai dar mais trabalho quem não tem consciência que dá trabalho. Isso é real, né? Não tem como a gente se esquivar de uma situação que já é existente, de fato, né? Então, essa é a questão do processo do envelhecimento e a gente realmente nos lapidar sendo uma pessoa boa, amorosa, né? Ter, de fato, esse coração, né, aberto a se permitir, né, amolecer o coração. Uma das coisas que ela falou assim, cara, a gente vai depender de alguém. Por que não tornar esse processo, né, entre aspas, da dependência, um processo de uma forma mais leve, a gente cada vez mais se conscientizar, né? Eu falo assim, para poder entrar também na minha mente. Porque eu sinto que às vezes, por algumas questões X, né, vamos dizer assim, questões de convivências, de traumas, de aprendizados, vivências e conscientes ou não, sei lá, né? Às vezes a gente vive num flow meio que ou uma pessoa muito carismática ou não, sei lá, parece que pode ressoar de que a gente não é tão legal em relação a outras características de personalidade de outras pessoas, sabe? Mas enfim, não vamos nos julgar. Vamos trazer à tona o seguinte, do tanto de tempo que a gente tá agora, por exemplo, tô com 30 anos, e você? Quantos anos você tem? Comenta aí, hein? Daqui em diante, o quanto antes a gente se conscientizar, ter o nosso coração, nossa mente aberta de forma madura, porque uma das coisas que ela mencionou, a nossa estrutura corporal, entre outros aspectos, ela enrijece, né? Mas o nosso afeto, ele vai abraçar. Então, independente da pessoa que um dia possivelmente vai vir a cuidar de você, né, essa dependência, por que não tornar esse processo de dependência, esse processo como se fosse literalmente um presente que você está dando para essa pessoa que vai ser essa cuidadora e também para a pessoa que irá cuidar sentir que é um presente estar cuidando de você, sabe? E não um castigo. Isso é muito, muito legal. Muito interessante essa abordagem, né? Eu não vou mencionar nomes, né? Por questões óbvias de segurança das pessoas das quais eu tenho conhecimento, que passam por um processo que tem essa dinâmica, infelizmente, que fazem esse cuidado com X pessoas, né, do seu ciclo familiar, e infelizmente essa pessoa que cuida não é feliz, não é satisfeita diante dessa demanda de responsabilidade que foi jogada, vamos dizer assim, no colo da pessoa para poder arcar com as responsabilidades dessa pessoa dependente.
E é muito, muito triste, sabe? Eu vejo de longe, mas também de perto, porque no que tá, de certa forma, dentro das minhas possibilidades hoje em dia, a gente faz essa prestação de rede de apoio, né, de certa forma. E isso é legal, a gente até parar e pensar o como a gente tem tratado essas demandas que muitas das vezes nos é colocado, né, para que a gente cuide, para que a gente faça esse cuidado, esse zelo. Então, a gente reconhecer que a gente pode ser legal, né? Enquanto a gente não depende de ninguém, e quando a gente depender, a gente cada vez mais nos lapidar pra gente ser essa pessoa legal, gostosa, que de fato, sei lá, outras pessoas tenham realmente essa grande satisfação de cuidar da gente, sabe? E essa profissional, né, no qual eu mencionei, ela até relatou que ela tem pacientes e tudo mais, que teve casos que cuidaram de pessoas tão legais que, querendo ou não, elas se colocaram em algumas situações em que eram tão gratificantes cuidar desses idosos, que parece que algumas pessoas X da família até ficavam brincando em quem ia tomar certas responsabilidades, porque a pessoa era muito, muito bacana de se conviver, de lidar, de ter essa conexão, né? Então, é um convite hoje para nós, se você também se identifica como uma jovem idosa, a gente se preparar para preparar nossa mente, né, inicialmente para nossa velhice, de uma forma respeitosa, uma forma em que a gente consiga ressignificar esses hábitos dos quais a gente pode tornar esse processo com maior qualidade de vida, né? Tanto para nós quanto para todos que nos rodeiam, né? Então, eu quero cada vez mais, em pinceladas, trazer aqui para você algumas reflexões, o que eu consegui, né, captar dessa humanização, né, nesse teor de saúde, porque, querendo ou não, a gente está cuidando uma da outra aqui também, né, de uma forma ou de outra. Então isso é muito gratificante, eu me sinto muito honrada de alguma forma. Então vamos rever essa nossa percepção sobre a morte, sobre tudo que envolve essa temática, né? E aos poucos eu vou compartilhando um pouquinho mais sobre os meus insights. Eu até vou ler, né? Tô em processo aí, tá adquirindo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena, que ela também é autora, a Ana Cláudia Quintana. Ai, não vejo a hora, porque realmente é uma temática que muitas vezes a gente deixa em, sei lá, em que segundo, terceiro, quarto plano, só quando de fato, infelizmente, ocorre alguma questão muito séria, um imprevisto, um acidente. A grande maioria das pessoas toma algum tipo de providência, né, em relação a isso. E eu, particularmente, não quero ser essa pessoa que, né, não vive com responsabilidade a própria vida, sabe? Não sei o que você pensa sobre, eu adoraria saber. Comenta aí na onde você se sentir mais à vontade de a gente trocar essas conversas, tá bom? Tem todos os meus links das minhas outras paradas aí na internet. Escolha aí qual plataforma você se sente mais felizinha da gente trocar essas ideias. Mas realmente falar sobre a morte enquanto a gente está vivo é algo que a gente tem que ter realmente essa mente bem aberta e ressignificar muito, né? O que a gente aprendeu sobre a morte, se a gente tá alinhada, né, com o que de fato é, ou o que as outras pessoas dizem que é, e a gente foi internalizando. Enfim, a gente precisa entender quais as nossas origens, os nossos repertórios sobre esse assunto, né? É algo que eu tô particularmente também aprendendo e vivenciando isso na íntegra, tá bom? A gente vai trocando dicas. E rapidamente, assim, pra poder externalizar mais um tópico nesses assuntos, eu
tive hoje uma oportunidade, de certa forma. Eu fui convidada por uma amiga para ir com ela em um X lugar. Só que eu fui refletindo depois, passadas essas horas, que eu até poderia ir. Só que eu sou uma pessoa que tende a negar. E você? Então eu sinto que muitas vezes eu recebo convites e, assim, parece que tá no automático. Eu recebo esses convites e a minha primeira reação interna é sempre recusar. E você? Eu não sei se é apenas uma questão assim de eu tenho as minhas prioridades, dá licença, você pode respeitar? Ou também uma questão da minha ser humaninha aqui dentro, introvertida, que ela precisa de uma previsibilidade com antecedência para não aguçar a ansiedade, sabe? Enfim, eu sinto que particularmente tem sido muito automático. Eu começo com um não e depois, gradualmente, eu vou me convencendo que algumas coisas talvez valesse a pena mudar para o sim, sabe? Enfim, é coisas que eu sei que possivelmente, se eu e você talvez, se a gente dissesse sim, a gente ia ter uma outra experiência sobre aquele aspecto daquela situação, né? Mas enfim, eu acho que é maçante se a gente só ficar pensando no que a gente disse não, né? Mas eu sinto que é um processo prolongado, sabe? Que envolve, assim, a gente enfrentar grandes desconfortos, né? Sabe, aquelas... O pessoal fala que é doses homeopáticas, né? Acho que é isso. Então, vamos trocar essa conversa sobre isso também, né? Sobre envelhecimento, sobre a questão de dizer não, sabe? Então, assim, trago relatos pessoais que realmente sair da zona do, entre aspas, não. Às vezes eu sinto que é como se eu tivesse que sair de casa para além do meu trabalho profissional, que é obrigatório eu sair para poder pagar as minhas contas fixas. Então, assim, tudo que remete a sair de casa e que não tem essa conotação de obrigatoriedade, parece que eu tô meio que fazendo hora extra, sabe? Uma parada que muitas das vezes não tem nada a ver de trabalho. É tipo puro lazer, né? Entretenimento, rolê com família, rolê com colegas, enfim. Então, eu sinto que sair da zona do meu não remete muito a essa questão desse aspecto meio que de autoproteção, sabe? Eu preciso, sei lá, organizar a minha agenda online, eu preciso arrumar mais do que o habitual no dia a dia, sabe? Como empreendedora digital, quando ocorrem esses imprevistos de convites, por mais que sejam extremamente... Eu me sinto honrada, de certa forma, por ter essa lembrança, esse reconhecimento de que certas pessoas gostam da minha presença, da minha conversa, enfim. É muito significante nesses aspectos, né? Às vezes a gente fica até reflexiva. Poxa, eu poderia ter dito sim, sei lá. Trocar uma conversa, dar risada, sei lá. Enfim, eu noto que em muitos aspectos da minha personalidade, às vezes eu fico reflexiva, mas posteriormente parece que na hora tudo parece muito mais prioritário do que aquela situação fora da agenda, tá ligado? E você? E aí eu fico pensando, será que valia a pena mesmo? E eu sempre sinto que inicialmente não, sabe? Mas em raras ocasiões, não sei se você já passou por isso, eu sinto que eu preciso decidir experimentar. Então essa questão da experimentação, de fato, de algum convite, seja ele qual for, tem sido de fato uma grande satisfação, uma grande realização, sabe? Enfim, meio diferente falar, né, assim, às vezes, mas faz parte, né? Eu acho que, mais uma vez, é um convite para que a gente tenha visões e perspecção. Meu Deus, essa palavra. É um momento da gente refletir, né? Como a gente tem vivido a nossa vida, no agora, no futuro,
no presente. Porque é foda às vezes a gente parar e pensar que a gente poderia estar, às vezes, em outras situações se a gente tivesse dito sim para algumas demandas, mas também se a gente tivesse dito sim para tudo, entre aspas, será que a gente estaria colhendo aquilo que a gente realmente sente que é essencialista pra gente, sabe? É, minha jovem idosa. Dilemas de gente grande, não é mesmo? E no último episódio eu havia comentado quão insignificante tem sido esse olhar de muito mais humanização por intermédio das estatísticas das plataformas das quais eu me vinculo e crio conteúdos, né? E eu havia comentado sobre a questão do público, né? No qual vem consumido os meus conteúdos e os locais, né? Os países em questão que têm tido mais acessos, a idade, gênero. É muito incrível. Eu até reforço aí a grande gratidão você também ter esse olhar com muito mais amor, mais gentileza com o seu público, né? Se você também é uma criadora de conteúdo, independente da plataforma. Geralmente a maioria das plataformas tem esse campo, né? Onde você consegue ter uma visão geral, né? Das estatísticas aí da sua plataforma. No YouTube, por exemplo, tem uma área bem ampla, bem completinha, né? Que menciona os conteúdos que têm tido mais, né? Acessos no período X, aí tem a questão do público em si, né? E é muito, muito, muito amoroso a gente observar isso, mas olhar com atenção, sabe? Não só com olhar estrategista, porque sim, vão haver momentos em que você vai precisar ter aquele olhar marqueteiro, estratégico, de rever qual forma você e eu podemos, né, criar mais coisas mais assertivas, né, diante as demandas e as necessidades que as pessoas estão consumindo. Isso é meio que de praxe, né? Ainda mais se você também já fez algum curso aí nessa internet de marketing digital, de empreendedorismo, sabe o que eu tô dizendo. Eu até deixo aqui a indicação, tá? Do curso no qual eu fiz e recomendo, tem certificado, é maravilhoso, tudo de bom. Mas, amiga, sério, é muito, muito, muito gostoso a gente ver, assim, eu não conheço o seu rostinho, mas eu adoraria conhecer. Uma das coisas que me proporciona essa proximidade com você, né? Então, é novamente um convite para que você tenha esse olhar mais aprofundado sobre quem é as pessoas, né, que estão consumindo aquilo que você está, né, lançando no mundo, né, o seu legado, contribuindo de alguma forma. Então, hoje, por exemplo, eu tô olhando aqui a questão de idade e gênero, por exemplo. Feminina, 57,1% no YouTube. Aí tem a faixa etária, tão gostoso. E olha os locais aqui, ó. Só pra você ter uma noção, ó. Locais mais acessados. Brasil, 91,4%. Portugal, México, Estados Unidos. Ai, gente, tá muito chique. E trazer esse olhar, minha amiga, para os seus números estratégicos aí das suas paradas aí da internet, eu sinto que isso traz até uma nova visão da gente criar, né? Trazer toda essa demanda do nosso processo criativo de uma visão mais humana, né? É tão gostoso saber que, de certa forma, a gente valoriza, né? A gente valoriza a outra pessoa que está consumindo. A gente tem esse olhar com muito mais zelo, né? Em todos os aspectos possíveis, né? Eu sinto que é uma pura linguagem do amor isso. Ter esse tempo de qualidade nessa observação, né? De certa forma, de quem, de alguma forma, tá
demandando o seu tempo, né? Porque é aquilo que eu sempre bato a tecla, às vezes a gente passa despercebido sobre isso, mas o nosso tempo tá atrelado à nossa vida. Então, no que você tá vinculando a sua vida, sabe? Então, seja você falar palavras de afirmação, né? Então, eu fico atenta, por exemplo, aos comentários. Eu gosto também de interagir com outras criadoras que eu consumo. Então, eventualmente, todos os dias eu faço uso constante da plataforma do YouTube. Ela é assim, é a minha principal, tanto para mim criar quanto para consumo. Então, sempre quando é relevante uma palavra de afirmação dentro de um vídeo, por exemplo, eu comento lá, faço a citação da minutagem sobre aquele assunto em questão que eu tô trazendo à tona. Eu acho isso tão importante, amiga. Tem esse olhar também de refletir, será que, poxa, eu poderia hoje falar uma palavra de afirmação aqui foda pra essa empreendedora? Cara, é incrível. E uma forma de você também demonstrar amor para sua empreendedora local, quem sabe que você faça também a captação de ideias e tal, inspiração, independente qual que é o seu objetivo na internet. Mas existem diversas formas das quais você pode contribuir positivamente, né? Seja comentando, seja realmente demandando o seu tempo de qualidade para você assistir, consumir, usufruir da melhor forma possível aquilo que você está, né, obtendo, dando presentes. O quanto isso é significante, minha amiga. Eu falo assim, no meu local de fala hoje, como uma empreendedora digital local, né, pequena ainda, né, em relação a tantas pessoas nessa internet, com números expressivos, mas os pequenos e bons, com qualidade, que eu e você temos hoje conquistado, pessoas que realmente se vinculam, né, àquilo que você está compartilhando no mundo, o quanto que você realmente é grato, sabe? Você tem zelado e cuidado. Por exemplo, nesse momento que eu tô falando com você, eu tô com 446 inscritos. É muita gente, muito incrível isso. Então, por exemplo, se você e eu tivermos acesso à oportunidade de presentear essas pessoas das quais você está consumindo e está agregando valor à sua vida, independente de assunto, cara, presenteia na forma e no formato que você se sente à vontade de proporcionar isso para outra pessoa. Isso é muito incrível. Eu me lembro com muito carinho quão significante foi e é, por exemplo, receber mimos financeiros, né? Porque como uma empreendedora local e youtuber iniciante, ainda o canal não é monetizado. Então, as fontes de receita são outras que são para complementar, né? Então, quando você tem esse olhar atencioso na questão de presentes, o que tiver ao seu alcance, faça. Seja, sei lá, se inscreva. Vou te dar sugestões, tá? Tô no meu local de fala aí. Ó, presenteie se inscrevendo no canal da pessoa, seguindo a pessoa, né? Avaliando o podcast 5 estrelas da pessoa, enviando um valor que você quiser via Pix no link que a pessoa deixa, sabe? Compre algo que a pessoa, né, fez a divulgação, o anúncio lá por intermédio de lojas virtuais em marketplace, seja no Shopee, no OLX, no Enjoei. Acesse esses links dessa empreendedora local, adquira os conteúdos, né, obviamente, se for de sua necessidade pontual naquele momento, adquira. Isso ajuda demais, tanto a empreendedora quanto a família da empreendedora que está por trás das câmeras, né? Clique em todos os links possíveis que você sentir, né, que ressoou o seu coração, para poder se vincular, seja num link de indicação de newsletter, né, seja nos links dos outros canais de podcast que essa pessoa tenha.
ajude em presentes, clicando nas indicações que aquela empreendedora já colocou lá para poder fazer a indicação com amor e carinho, sabe? Clica, faça os agendamentos com essas pessoas que ela indicou, essas profissionais. É tão importante. Clique e compre, né, se for da sua necessidade, os equipamentos, os periféricos, melhor dizendo, né, que a pessoa queridíssima teve o tempo e amor e zelo em mencionar na descrição todos os periféricos que ela e eu, por exemplo, utilizamos para que você, se você é também uma empreendedora que está aí galgando o aperfeiçoamento, vai se sentir muito mais convicta de aquele material realmente vale, porque tem uma outra empreendedora por trás fazendo a utilização dele, mostrando, validando. Então compre por intermédio daquele link, porque, amiga, por intermédio da compra daquele link, a empreendedora local vai obter uma comissão X, por mais que seja pouca, de pouquinho, vai resultar a um retorno significante para a vida dela, para a família dela. E querendo ou não, você tá apoiando, né? Então faça valer a pena, entendeu? Faça acontecer. Até breve! Por exemplo, nesse momento, eu tô de saída aqui do meu trabalho CLT e a gente foi agraciado, né, agora com uma das linguagens do amor que eu até ia mencionar sobre a questão de atos de serviço. A gente foi agraciado por receber uma carona até a nossa residência. Isso é um exemplo até para complementar o que eu estava mencionando, né, o quão gratificante é você e eu reconhecermos que a gente tem possibilidade, sim, de sermos pessoas legais, sermos pessoas amorosas. Então, bora fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, tá bom? Faça acontecer da melhor forma possível. Ai, amiga, nesse momento que eu tô aqui falando com você, estou num ponto de ônibus. Ai, cansada, porque eu sinto que... Sabe quando você tem vivenciado e se permitido expandir tudo aquilo que estava guardado na gaveta de alguns projetos da sua vida, sejam eles pessoais ou profissionais? Eu sinto que eu tô muito vivendo nesse mood. E é tão gostoso, sabe? Eu sinto muito mais viva quando eu me proponho a realmente colocar nesse astral, sabe? De me permitir, né, ser essa convidada especial de meus próprios ideais, de uma forma acolhedora, sabe? Para explorar essa minha verdadeira autenticidade. E eu tô estudando mais, tô me capacitando. E isso nos coloca sempre no astral, né, de positividade, né, de uma percepção que a gente consegue cada vez mais apontar, né, caminhos pra gente despertar, né, um amor mais profundo, tanto como amor próprio, né? Então eu tô aqui como uma mera jovem idosa de 30 anos, também tentando de alguma forma compartilhar, nem que seja 1%, deixar o meu legadinho aqui nesse mundo, né, para as posteridades. Então eu venho tentado colocar dentro de um ritmo e dentro de um contexto onde combina, né, com as minhas histórias pessoais e informações bem valiosas, assim. Então eu tô estruturando muito lindamente
com muito amor e carinho. Essa minha nova faceta que eu vou te contar depois que esse caminhão barulhento passar. Meu Deus, parece que o mundo é tão barulhento, né, quando a gente sai de casa. Mas continuando aqui nosso pensamento, eu te convido, quem sabe, para você também se colocar, se possível, nesses ápices de maiores aberturas de conhecimento, aberturas de colocar a mão na massa naqueles seus projetos paralelos que você desenvolve aí. Uma coisa que eu sempre bato a tecla aqui, mas pra galera que tá chegando nova, hoje em dia eu sou uma jovem idosa, né, que eu brinco, de 30 anos, porque eu tenho uma doença crônica que é o hipotireoidismo, e ele tem uma característica mais prevalecente em pessoas idosas, então tem essa brincadeirinha. E sou uma pessoa introvertida, então existem muitos sintomas e características, né, da minha personalidade que impactam sim em todas as tomadas de decisões que eu venho a fazer durante o meu dia, minha rotina. Mas meu ônibus está chegando e a gente se fala no futuro. E do futuro aqui, né, pra dizer que a continuidade desse nosso bate-papo, ele tá sendo condicionado de uma forma bem dinâmica, né, assim como a nossa vida, que tá em constante mudanças. Nesse momento eu estou aqui dentro de um banheiro público e só pra pegar o gancho das coisinhas que eu falei anteriormente, eu tô muito feliz e muito grata pela oportunidade que eu mesma estou me dando. E eu lhe convido, né, de uma forma muito acolhedora, muito amorosa, para você rever aí os seus projetos, seus propósitos, qual legado, quem sabe você quer colocar e plantar a sementinha nesse mundo da internet, quem sabe que é uma grande ferramenta de grandes potências, não é mesmo? Então eu venho compilado essas diversas oportunidades profissionais, pessoais e muitas informações valiosas no decorrer como empreendedora digital desde 2017. Então estou estruturando um curso online que vai de fato revelar como se fosse um guia, sabe, pra gente, né, de empreendedora para empreendedoras. Então realmente é para despertar o nosso amor próprio e pra gente embarcar em uma jornada repleta de significados. Muito incrível, estou muito feliz.